devolvendo. Quase esqueci que tinha, né? Viu a confiança? Quase esqueci. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes de ter nossa casa cheia de segmentos diferentes de nossa comunidade, de nosso público. Sem dúvida alguma, o tema de hoje, e especialmente o convidado de hoje, e a viagem que ele fez, merecem a presença de todos vocês e dos segmentos da CIP e da comunidade como um todo que vocês representam. Quero dar especialmente as boas-vindas às famílias que trabalham junto com o Fundo de Bolsas da Federação, da comunidade, e que estão sempre conosco nesse espaço, ao longo do ano, aprendendo um judaísmo adulto, porque esse é o contexto no qual estamos inserindo este encontro. E este encontro, especificamente, como vem, busca ver como Israel e os valores judaicos convivem entre si no mundo moderno. E vamos fazer isso especialmente da mão de uma pessoa com uma trajetória muito especial, muito diferente. Se trata de um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, aí onde eu conheci ele há muito tempo, e tivemos agora o imenso prazer de nos reencontrarmos depois de, quanto falamos, o cálculo foi mais de 30 anos. Mas como é possível se parece que os dois tivéssemos 28? Isso não sei, enfim. E ele era um doutor jovem e eu estava terminando a graduação, entrando no mestrado, estávamos tentando lembrar exatamente qual momento era. Mas, obviamente, eu lembrei muito dele quando ouvi o nome e eu tive o privilégio de que, agora que me viu, lembrou também de mim. Ou pelo menos é isso que falou. E já se destacava justamente porque o tema principal dele era o Rav Kook, que foi uma personalidade que combinou o racionalismo com o misticismo de um modo único. E não só isso, sino que conseguiu criar uma verdadeira ponte que nem sempre se manteve entre os hilonim e os datim, entre os seculares e os que se chamam a si próprios religiosos, que são os ortodoxos, na verdade. Entre os seculares e os liberais, a ponte era muito mais fácil e natural, mas entre a ortodoxia e o secularismo era bem mais difícil. O Rav Kook conseguia fazer isso justamente numa época de muita polarização na sociedade e na cultura judaica israelense. Esse era o objeto de estudo e talvez por essa razão é que de criar pontes se chama Ish Shalom, que significa uma pessoa de paz. E realmente a mim me impactava que falava sempre de um modo muito calmo, que transmitia muita calma na universidade, sobre temas às vezes bem difíceis. E com o tempo desenvolveu um instituto chamado Beit Morashah, do qual vamos ouvir daqui a pouco. Vamos ver agora um vídeo e vamos ouvir depois nosso querido amigo Alberto Milkiewicz, que trabalhou maravilhosamente na federação e está morando em Israel e veio especialmente para acompanhar o professor Ishalom nessa empreitada de criar vínculos conosco. E os outros dois assuntos que ele foi desenvolvendo através do Instituto foram justamente assuntos vinculados
a ética e a diálogo através do exército de Israel. Diálogo intra-religioso, dentro do judaísmo, entre as diversas correntes. Temas inusitados, que costumamos pensar que são impossíveis. Parece que, de algum modo, sim são possíveis lá. Vamos ouvi-lo daqui a pouco. O combinado interno é que vamos ter uns minutos de um pequeno vídeo que vai nos mostrar o que é esse Instituto Beit Morashá, como funciona. Esses são uns 4 ou 5 minutos. Depois, Alberto vai nos explicar em poucas palavras, em esse mesmo português que eu falo. Um sotaque muito parecido, mas não é idêntico, ele é uruguaio. Por favor, não insultá-lo pensando que ele é argentino. E vai nos contar um pouco do que faz, em termos gerais, o Beit Morashá, mas principalmente os programas especiais de liderança para a América Latina, que vão ser lançados daqui a pouco. E depois dessas introduções de marketing, vamos ter o privilégio de ouvir o professor Ishalom. Combinado? Entendemos todos tudo isso? Então, por favor, Nathan, estamos prontos para o filme. Beit Morashá took the responsibility upon itself to educate and to train young leaders who will be inspired by moral values, who will strengthen their Jewish identity, who will be motivated to act and to contribute to the larger society, no matter who they are. Beit Morashá in its activities has a tremendous impact on the Israeli society. In what we have done in the last 3 decades, we influence the nature and the character of the IDF, and through the IDF, the entire Israeli society. מסע לפיקוד זה פרויקט אחד מבין הרבה מאוד פרויקטים שבית מורשע מוביל. מדובר על 4 ימים של מסע במדבר, שבעצם פוגשים את החיילים בקורס המ"כים ברגע או בשלב שהוא מאוד מאוד קריטי בעיצוב של הזהות שלהם כמפקדים לעתיד. מהו אותו מטען ערכי שאתה סוחב איתך, שיכול לעזור לך לקבל החלטות קריטיות לפעמים, בסיטואציות מאוד מאוד מורכבות, שמופעלים עליך המון לחצים, כדי לקבל את ההחלטה הנכונה ברגע האמת. המנחים של בית מורשע, אני חושב שיש להם תרומה מאוד משמעותית. גם בתחושה אתה מרגיש שהם באים לעשות עבודה מאיזשהו משהו פנימי שמניע אותם. החברה הישראלית זקוקה מאוד, היום יותר מתמיד, לשפה הערכית הזאת. אתה חד משמעית יודע שמסע טוב זה גם חברה טובה. A person cannot be a commander and to lead soldiers to dangerous military actions, to stand and to defend his or her country without a significant and strong moral basis. The essence of our work is developing dialogues between various groups. Chadarim is our new center in the north in Haifa, in cooperation with the Reali School and Heichal Eliyahu Association. It's a center for Jewish creativity and encounter between various groups. אני יוזמת את פרויקט בית מדרש ישראלי, שזה מפגש חודשי בין דתיים לחילונים. המטרה היא לתת פלטפורמה פלורליסטית ושוויונית, לאפשר לבני נוער להגיע מכל הסוגים, מכל הדעות, מכל הרעיונות, להגיע לכאן. ולשמוע ולחוות ולהכיר ולדעת מי נמצא מולי, מי השכן שלי, מי בחברה שלי באמת. We work with young leaders of non-Jewish populations like the Bedouins in the Negev in order to encourage them to integrate into the modern democratic society of the state of Israel. אנחנו בשותפות ביחד עם בית מורשע הובלנו אותם לעזור הרבה כלים כדי להשפיע בחזרה בחברה הבדואית, לשמר את הטוב ולדעת לטפל במעבר הקשה בין האוהל והפחונים והשבטיות, לחבר את זה לחברה בישראל
את האמת, תוכנית כזאת של נקודת מפנה לא הייתה לי בחיים. היום אני קודם כל יודע איך להגדיר את עצמי כסמי וכזהויות שיש לי, מבלי לפחד, מבלי להסס. אני עומד על שלי ואני לא מוותר. מה שהשגנו בתוך השנים הדלות האלה, המעטות האלה, אנשים קראו במדבר, עשרות שנים לא הצליחו להשיג. Akdamot is a journal of contemporary Jewish thought. It became over the years a home for many intellectuals and educators. I think it serves a very significant role in the Israeli society. Bet Moshe was able to gather a group of young people who were very interested, very curious in Jewish studies, and were willing to ask certain questions that were not necessarily always allowed within the classical yeshivot. There are many, or a few, programs for women leadership, but this was very unique because it was really coming together of very knowledgeable women who are enrooted in religious life, and then also their feminist approach or the recognition of the need for a change in their status. And this combination was very unique. היום אני אחראי על ניהול המוסד הממלכתי הבולט במדינת ישראל. אני חושב שההסתכלות שלי היום על התפקיד, על האחריות, יש משקל גדול מאוד למה שחוויתי בבית מורשה. If you believe that Judaism is important, if you believe that ethics matters, if you believe that responsibility is a value that we all have to practice, then Beit Morasha is one of the best means to achieve these goals. Boa noite a todos. Alguns de vocês me conhecem. Eu passei metade da minha vida aqui em São Paulo. Não consegui perder o sotaque, mesmo assim. Agora estou morando com minha família em Israel, com minha esposa em Israel, e trabalhando para essa organização, para Beit Morasha, onde tenho o desafio de desenvolver o Departamento de América Latina, olhando para a América Latina através do Brasil, para o Brasil em primeiro lugar. Por esse motivo estamos lançando aqui em São Paulo um programa de formação de lideranças desde o ponto de vista da ética judaica, focando especialmente na ética judaica, entendendo que esse é um aspecto central na formação da liderança. E para isso o programa se chama BMJ Next Generation, procura pessoas de talento entre 25 e 55 e tem basicamente 3 etapas. Uma parada em Londres. Vocês devem saber que a situação hoje na Europa é muito complicada em todas as grandes cidades. As duas maiores são Paris e Londres, mas Londres tem a característica muito especial de ter desenvolvido algumas organizações judaicas muito criativas e bem-sucedidas, como, por exemplo, uma agência de notícias que noticia sobre Israel e que é respeitada pela mídia e pelos políticos. Isso todos sabemos que não é fácil, geralmente a mídia é muito desfavorável. Aqui tem uma experiência e outras experiências que a gente conhece, como por exemplo a área de segurança, que é uma organização totalmente aberta, de conhecimento público e muito respeitada. Depois de um dia de imersão em Londres, nós vamos para Israel, mas não vamos para um hotel, vamos para o deserto, para uma experiência de exercício direto da liderança, onde em diferentes pontos do caminho
a gente se encontra com algumas lideranças diferenciadas. Um primeiro momento nos encontramos com uma jovem acadêmica etíope contando sobre sua experiência em desenvolver essa comunidade. Depois, em outra parada no caminho, a gente se encontra com uma pessoa que desenvolveu esse programa, que tem uma história muito peculiar, de um capitão do exército de Israel que curte motos e saiu passear no seu dia livre com sua Harley Davidson pelo deserto, foi pegue por um grupo de beduínos em jipes que queriam roubar a sua moto e fez de um limão uma limonada. Ele começou a conversar, ele falou, vocês vão levar a moto, mas eu sou capitão do exército, estou armado, algum de vocês não vai contar a história. E começou a dialogar com essas pessoas que deu como resultado esse programa Estrelas do Deserto, um programa para desenvolver liderança para eles. Terminamos em Beersheba com um prefeito que está desenvolvendo Beersheba como Silicon Valley de Israel. E depois, sim, vamos para uma série de lugares em Israel, Tel Aviv e Jerusalém, para conhecer algumas pessoas muito bem-sucedidas na área de informática, de negócios, e para estudar modelos de liderança judaica significativos, como Eshel ou como Weizmann, que talvez não era conhecido, muito antes, já era uma liderança, muito antes de ser famoso. Não precisa ser famoso para poder liderar. E aprofundamos sobre diferentes modelos comunitários, dando a mensagem de que a comunidade que nós herdamos não tem por que ser mantida sempre da mesma forma. Convidamos a essas pessoas para que ajudem a melhorar as comunidades de onde vêm. Isso leva uns 11 dias. Quem tiver interesse, lá fora ainda, vocês pedem para a Dorita, minha esposa, ela tem programas, vocês têm ali também o meu contato para indicar a pessoas que vocês acham que estão dentro desse perfil, que vale a pena o investimento, estão convidadas, não necessitam ser pessoas que estejam já engajadas, pode ser aquela pessoa muito talentosa que você conhece e diz, essa pessoa poderia ser muito boa, muito útil para trabalhar em questões da comunidade judaica, questões de Israel. Serão muito bem-vindas as indicações. Temos aqui o prestígio de nossos rabanim, de Ruben, do rabino Schlesinger. As indicações de vocês serão bem-vindas, ok? Não ultrapassei o tempo. Obrigado. Esse? Os dois? Vamos precisar os dois, hein, Natan? Não te vejo. Ok. Obrigado, Roberto. Então, como prometemos, foram os minutos da introdução do Instituto e do programa e agora vamos diretamente ao conteúdo da nossa noite. Então, seja bem-vindo, professor Beni Shalom. Vamos fazer como fizemos em outras oportunidades que tínhamos um convidado de fora, ele vai falar inglês. Nós vamos resumir, não vamos perguntar se precisam ou não precisam, sabemos que quem precisa não diz que precisa, então nós vamos resumir a ideia principal em uma ou duas e em português, e aí vamos conseguir, confiando em que conseguirei pegar a ideia principal, e se não, se acharem que falta alguma coisa essencial, não uma vírgula ou um sotaque, então pode levantar a mão para acrescentar se pulei por erro alguma coisa. Eu vou formular primeiro umas 3 perguntas sobre os 3 assuntos principais para dar espaço ao nosso convidado a falar e depois abriremos para perguntas de vocês. Combinado? Ninguém responde nada, então está combinado. Ótimo. Caiu tudo? Caiu uma cadeira.
Welcome again, Mori Verabi, Professor Shalom. How come that the three main movements can work together and in an issue so difficult like conversion? Good evening. I must admit that I'm very excited to be here. Before I respond to your question, it was a real surprise and happiness to meet again my dear student. I really liked him when we were together in Yerushalayim. And now I feel that we start from the point that we stopped then, a few decades ago. So thank you for inviting me. Our pleasure. The problem of conversion generally, but especially in Israel, is a very critical issue for the future of the Jewish people. We live in a world, you want to translate? Or? O problema da conversão é problema crucial para o futuro do povo de Israel e da sociedade israelense. We live in an age of transformations, global culture. People are moving from place to place. We live in open societies, and actually the history of modernity in Europe in general, and in the history of the Jewish people from the 18th, 19th centuries until today, affected the nature, the character of the Jewish people at large. The establishment of a modern, sovereign, independent Jewish state 70 years ago, for the first time after 2,000 years of exile, in my humble opinion, is not just a political achievement. It is not just an instrumental achievement for the Jewish people which changes the conditions, security, economic, and so on and so forth, conditions of the Jewish people. It is a transformation in the very essence of Judaism. A modernidade trouxe mudanças radicais para todos, as distribuições, as migrações de populações e especialmente para os judeus. Dentro desse contexto, a criação do Estado de Israel não é apenas fato instrumental ou político, é uma transformação radical na essência do judaísmo. In the long history of the Jewish people, we have experienced several times a radical transformation in the situation and the conditions of the Jewish people. The destruction of the Second Temple have changed the nature, the character of Jewish life, essentially. There were no more sacrifices, no more a central institution like the temple, which was a charismatic center, if I may use this term of Max Weber, a charismatic center which influenced the entire Jewish people. There were no more a central halachic center or authority.
the revolution of Rabbi Yochanan ben Zakkai, which required or asked the Roman regime, let me live in Yavne and have just the yeshiva of Yavne, Yavne v'chachamea, Yavne and its sages and scholars, and I give up Jerusalem and the temple and everything. Just let me, these few scholars, Torah scholars, have changed the nature of Judaism since then until these very days. Várias vezes ao longo da história judaica nós nos encontramos com alguns pontos de revolução radical, essencial, de transformação total. Um desses é, por exemplo, o momento da destruição do segundo templo, quando não existia mais esse centro carismático, para usar a expressão de Max Weber, carismático, um centro de ritual, um centro político, religioso, halágico. As oferendas foram abolidas e substituídas por uma nova criação, e isso foi uma revolução enorme. Mas o fato não terminou lá. A revolução não terminou com esse fato. A ação de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que optou na negociação com os romanos apenas por uma pequena yeshiva, com seus mestres, os seus intelectuais da Torá, e estava disposto em troca disso a abrir mão de tudo. Cidade, país, autonomia, governo, absolutamente tudo. Essa foi uma revolução substancial que influenciou desde aquele momento para trás e até os nossos dias. So Jewish life have turned from focusing on the worship in the temple, sacrificing, and so on and so forth, to Torah study, to family life, to the synagogue. A Jewish community is based on the Jewish family first and foremost, and then around the synagogue life. You cannot imagine a Jewish community along the history of the exile, 2,000 years, without a synagogue in its center. Every community has a rabbi, every community has a synagogue, and the Jewish life are based on Jewish learning and Jewish practicing, but there is no one single center from which the Torah or the rabbis or the priests, the Kohanim, can have an absolute authority on the entire Jewish people. There is no such a thing anymore. O fato da destruição do templo trouxe essa grande mudança de que terminado o centro físico e terminadas as oferendas, se criaram, a vida judaica se tornou a vida ao redor das sinagogas, se criavam comunidades ao redor das sinagogas, com rabinos no centro, diria ele, e rabinos facilitando, ajudando, orientando, famílias, estudo e prática conjunta. Mas não mais um centro no qual se faziam as coisas e do qual se indicava o que era feito, o que se faria. Along these years, many Jews were integrated into the Gentile society on the one hand, by mixed marriages, all kinds of assimilation on the one hand.
But on the other hand, there were quite many individuals who were interested in converting to Judaism because of various reasons. Isso deu origem a esses 2000 anos de diáspora, que de algum modo o judaísmo se manteve por esse tipo de organização. Não era mais ao redor de um Estado, de um centro físico, político, religioso, e sim, como falamos antes, sinagogas, rabinos, famílias, estudo, prática. Algumas pessoas, disse o professor Shalom, nesse contato com o contexto, saíam do judaísmo, se assimilavam ou se perdiam, mas do mesmo modo, pessoas não judias entravam em contato com o judaísmo e queriam se tornar judias. Each community, as I said, had its rabbi, its Beit Din, rabbinic court, and the converts, or those individuals who wanted to convert to Judaism, came to this rabbi, studied with him or by him, were taught by him, and this rabbi converted these Gentile men or women, and they were integrated, absorbed into his community. This was the general picture. O procedimento padrão, mais ou menos, era as pessoas que estavam em contato com judeus, com comunidade judaica, não eram judeus, entravam à comunidade por meio do contato direto com esse rabino, estudavam com o rabino da comunidade, ou através dele, ou com a orientação dele, e ele mesmo os convertia, seu próprio tribunal rabínico, e a própria comunidade os absorvia social, culturalmente, os recebia dentro de si. Some of these converts were converted to Judaism out of religious motivation, because they have discovered the light of Judaism, what they thought the absolute truth, and therefore they came to be Jewish. Others, in many cases, wanted to convert to Judaism for the sake of marriage. They fall in love with a Jewish girl or a Jewish young man, and the Jewish family did not want to accept the other who is not Jewish unless he will or she will convert. And this was also one of the reasons for conversion. A conversão era pelas motivações que conhecemos também hoje. Podia ser porque uma pessoa achava sua verdade, seu caminho, sua religiosidade no judaísmo, ou e algumas vezes a motivação começava no matrimônio. The general approach was, by the rabbis, not to hurry with these cases, not to rush. They try to avoid these conversions, and they ask the potential convert, as it is written in the Talmud and repeated in the Rambam, in Maimonides, and then in the Shulchan Aruch, and so on and so forth. The rabbi asked the convert, "Don't you know that it is very difficult to be Jewish? Why do you need it? We are oppressed. We are, accused by all kinds of, and we suffer from anti-Semitism. Why do you need it?" And if the convert says, "I know all this, and yet I want to become Jewish," then, according to the halakha, to the Jewish law, they had to accept him right away with no further obstacles or questions or whatsoever, to accept him and to embrace him immediately. Está revelando un segredo, vamos a ser honestos, ¿no?
de todo modo. É um segredo que, especialmente os rabinos liberais, gostamos de revelar, e eu estou muito feliz que uma pessoa que vem da ortodoxia está dizendo isso. שאתה מגלה סוד שרב ליברלי אוהב מאוד לשמוע אותו מאורתודוקסי. E é o seguinte, embora os rabinos tinham um pé atrás e tentavam não se apressar nas conversões, sabiam eles que o procedimento que diz o Talmud e que depois é codificado nos primeiros livros convencionais mais antigos da Halachá, o próprio Maimônides, por exemplo, o procedimento é bastante simples, é muito sincero, é forte, mas é simples. O rabino tinha uma fórmula que devia perguntar ao candidato, que é o que você viu, estava escrito em aramaico, inclusive, Mahazita Dilafta, uma coisa assim, o que você viu que te atraiu a vir a nosso modo. Você não sabe que ser judeu é difícil e que os judeus são perseguidos por muitas coisas, inclusive não acrescentou, mas a fórmula continuava 2 linhas mais e dizia: você não sabe que pela vida que você leva tranquilamente sem ser judeu tem espaço no mundo vindouro, mas se você se tornar judeu e manter a mesma vida, vai se tornar um pecador. Você quer mais deveres para o mesmo resultado, além do sofrimento e além da marginação e além da perseguição, etc, etc. Se o candidato respondia: eu sei, e mesmo assim preferiria ser digno de tudo isso. Se ele respondia isso, imediatamente o rabino devia convertê-lo. Não podia perguntar mais nada. Mais nada. Não entrou nos detalhes, mas a fonte diz que o rabino ia levar ele diretamente para a mikve. No caminho contava a ele algumas mitzvot. Começava pelas mais simples, as mais simpáticas. קצת מצוות קלות, ואחר כך חמורות. pouco, diz o texto, você contava pouco de mitzvot simples e depois pouco de mitzvot complexas e rapidamente o prêmio por ser judeu para não afastá-lo da boa vontade, e com isso terminava. Assim era, e assim diz a lei. Assim diz a lei. It's very important to emphasize that מודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות means that they tell him about it, but they don't demand him to practice it. A frase literal, inclusive, disse, eu não tinha pensado nisso, estamos empolgando o outro com a flexibilidade, mas a frase diz, modi'im lo k'tzat mitzvot kalot v'chamurot, ou seja, somente anuncia, mostra os preceitos, não exige o cumprimento. Essa é uma interpretação, mas é verdade, não diz que exige o cumprimento. Mostra uns preceitos simples e mais complexos e depois o converte. So now, since we have an independent, sovereign Jewish state, it reflects on the entire nature of Judaism, in my mind, because Judaism is now returning to its original state, which is a comprehensive civilization and not only religion within the 4 walls of the synagogue. Being Jewish today in the state of Israel means being responsible for multidimensional aspects of life in light of Jewish values. Being responsible for foreign policy, for security and military forces, using
arms and using force in an ethical way, as Jews, as we should do, right? Treating minorities in our country in an appropriate and dignified way, because now we are the majority, we are not a minority anymore. It changed the whole status of Jewish life. We are now Jews not just within the synagogue, but in the streets, in the military, in the academia, in the welfare dimension, in the hospitals, where we treat Muslims and Arabs and even refugees from Syria and from Gaza and from all over, and so on and so forth. A condição judaica mudou dramaticamente com a criação do Estado de Israel, porque trouxe uma dimensão muito mais abrangente. O Estado de Israel tornou o ser judeu não mais apenas uma prática dentro da família e dentro das quatro paredes de uma sinagoga. É muito mais abrangente. Se trata da dimensão das relações internacionais de um país com outros países, do modo de usar a força, o exército, a polícia, o modo de distribuir a renda, o modo de cuidar das minorias, porque agora se trata de uma maioria, os judeus são a maioria, que precisa ver como aplica o judaísmo a todas essas dimensões, a como dialoga com outros países, a como cuida de seus idosos e de suas crianças, a como dialoga com minorias de outras etnias e de outras religiões dentro de sua própria sociedade, como judeu. Como judeu. O judaísmo precisa, a ética judaica, os valores judaicos, as leis judaicas, não mais se limitam ao ritual dentro da sinagoga e à celebração das festas. A pergunta é como se aplica isso a todas essas outras dimensões. Having an independent, sovereign Jewish state means having a tremendous might, power. We are, in 70 years, one of the most successful countries in the world in terms of economy, science, technology, culture, and military. Who thought 70 years ago that the Jewish state will be one of the strongest countries in the world, militarily speaking? Israel se tornou, ser um Estado de ter poder, uma força. Especialmente o Estado de Israel, que contra todos os presságios e todas as profecias, se tornou uma potência e é dos países mais fortes, falando em termos de tecnologia, de economia e de exército. E isso é uma responsabilidade também judaica. Having such a power requires a new kind of responsibility that we never had in the past. In the past, we were responsible for ourselves, for our families, for our communities, but we never were responsible for the entire fate of the country that we lived in, because we were not sovereign. We were not the governors. We didn't have the power. Now we have the power. And now we are responsible in a new kind of responsibility. Como não tínhamos soberania, não tínhamos poder, então não tínhamos responsabilidade. Agora sim, temos tudo isso. A soberania, o poder e, portanto, a responsabilidade. Antes éramos somente responsáveis por nós,
no máximo pela comunidade, pelo bem-estar da comunidade. Agora se trata de todas essas outras dimensões que já mencionamos. Now, when it comes to the question of conversion, it also changed the entire situation regarding the conversion. Because in the past, before the establishment of the state, as I said, conversions were cases of individuals. And each individual came to an individual rabbi in a certain community, and the convert was observed in this community and was assimilated into the Jewish people through this specific community. Nobody denied the validity of his or her conversion. Nobody knew actually about it, because the communication and the connections between the communities were more weak but also Era mais devagar. Yeah, so the information didn't transmitted fastly from one community to another. Sporadic. Yeah, it was sporadic, yes. Now, this kind of responsibility that we have as a country, as a Jewish country, Israel is the state of the Jewish people. It's not just the state of its current citizens. The whole issue with the new law, with the new legislation, is very relevant to this question, but I will not touch it right now unless you want me to relate to it. But in terms of the conversion, the state of Israel has legislated in the first 2 years, in 1950, the law of return. The law of return says that every Jew can come to Israel and become a full citizen right away with no preconditions, because this state belongs to the Jewish people. And David Ben-Gurion, the first prime minister, the founder of the State of Israel, said in the Knesset, when he explained the reason, the rationale of this law, he said, it is not that the State of Israel gives the right to return to the Jewish people. The very right to return to the land of Israel is a birthright. This very essential right of every Jew created the State of Israel, and not the State of Israel allows Jews to come. The Jewish people has the right to come, and therefore the Jewish people has established the State of Israel. Now, when Jews come to Israel, they come as they are. In many, many cases, mixed families. Because Jews have married Gentiles along the history. Everywhere. Everywhere. In good conditions, in bad conditions, no matter what was the condition. Jews lived amongst Gentiles, and lives are stronger than any ideology and halachic norms and so on and so forth. Now they come back. What should we do? How should we welcome them? This was a big and serious question. Então, como falávamos antes, a conversão antes era uma conversão local, pequena, como já foi dito. A pessoa
morava entre judeus e era convertida pelo rabino local nesse procedimento, maior ou menor, e a própria comunidade o absorvia rapidamente. Às vezes nem conhecia o detalhe de que esse indivíduo tinha se convertido, talvez. Morava entre eles e o status era regularizado dentro da comunidade, ou com o rabino ou com o tribunal rabínico da comunidade. Tudo isso muda quando se trata de um Estado que se vê a si próprio como fundado pelo direito que vem do povo. E não o contrário, não é que o Estado vai aceitar pessoas que pertencem a esse povo. É o povo que fundou o Estado. Então, qualquer pessoa pertencente a esse povo tem direito a esse Estado antes do Estado ser criado. A pessoa, por ser pertencente a esse povo, criou o Estado. O pertencimento ao povo é que deu o direito à criação desse Estado. E isso é anterior ao Estado. E daí vem o direito da criação do Estado. Então, o Estado só pode responder a seu direito existencial que vem de antes do próprio povo. Por essa razão, 2 anos depois, quando foi criada a lei dos retornos, foi colocado esse princípio na lei. E desse modo, qualquer membro do povo tinha direito ao Estado antes do Estado, naturalmente. O Estado tem direito a ele, na verdade, de algum modo. E a ideia esses judeus têm que ser recebidos como são, como vivem, como acreditam e com quem vivem. E os judeus, desse momento, como em todas as épocas, viveram entre outros povos, trocaram culturas, ideias, famílias e pessoas. E casaram entre eles. E essa é a grande pergunta. Como é que essa situação e deve ser absorvida dentro do Estado de Israel? Now, when it comes to conversion in Israel, there is a essential difference between conversion in Israel and conversion here or everywhere in the world. Conversion in Israel has ramifications on civil rights, on citizenship, on getting all kinds of benefits from the state. Because the minute you are converted to Judaism, you become a Jew, and you can practice or getting the citizenship, Israeli citizenship, based on the law of return. So, for the first time in history, the state, a political entity, is relevant to a religious procedure because it has ramifications on civil aspects, civil rights. Okay. So I will move faster to the current debate about the conversion. Basicamente, o último parágrafo foi que, por essa razão, a conversão em Israel tem implicações muito maiores do que ser aceito numa comunidade. É uma questão de cidadania, é uma questão de direitos civis e de direitos humanos também. Por isso, a pergunta é maior e mais complexa. According to the legal situation in Israel, conversion are made by the rabbinic courts of the chief rabbinate. The chief rabbinate is an Orthodox rabbinate. There is no official, legal, non-Orthodox rabbinate in Israel. There are non-Orthodox communities in Israel, but they represent a very small minority in the Israeli society. Unlike the situation in North America, maybe here, or in Europe. In the United States, the Orthodox communities are just about 10% of the entire American community, American Jewish community. But in Israel, the situation is the opposite. In Israel, even secular
or traditional Israelis who are not observant, strictly observant, they are Orthodox secular. The shul, the synagogue that they are not going to is Orthodox. Em Israel, a situação da divisão entre as linhas é diferente do que na diáspora, diz o orador, porque na diáspora nós vemos realidades como os Estados Unidos, onde as comunidades ortodoxas no máximo chegam a 10% da população. As outras são reformistas ou conservadoras. E ele imagina que, e diz que o mesmo talvez aconteça em Europa ou talvez aqui mesmo. Porém, em Israel, o rabinato do Estado, do governo, é ortodoxo. Não existem outros rabinatos que tenham vínculo com o governo. E embora existam muitas comunidades, eu posso acrescentar números também, dezenas de comunidades liberais, nos termos amplos, conservador, reformista, reconstrucionista, demais, o rabinato do governo é ortodoxo e ele diz, e as pessoas, apesar de que não sejam a maioria, acreditam que o judaísmo é o judaísmo ortodoxo. E a sinagoga a qual eles não vão, a maioria das pessoas em Israel são seculares, não são nem ortodoxas, nem conservadoras, nem reformistas, são seculares, não vão a nenhuma sinagoga. E a sinagoga a qual eles não vão, eles acham que é ortodoxa. Que deveria ser, ou não que deveria ser, é outra questão. Aí alguns estão dizendo que não, acho bom, e depois podem perguntar. muito bem. לא כולם מסכימים עם המשפט האחרון, אבל בסדר. אוקיי. העובדה שהדת הרשמית היא האורתודוקסית, זה לא אומרת שזה רצון הרוב. כן. אדרבה, מדובר בהפך. הרוב לא רוצה את זה ולא אוהב את זה ולא תומך בזה. It's interesting, you're right. You are right. Traduzi it's interesting that in various surveys in the Israeli society about the attitude towards the rabbinate, there were around 80% of the Israelis who said that they want to marry in the rabbinate. But there are 80% of the Israelis who said that they are against forcing people to marry in the rabbinate. So the same people would prefer a kind of a traditional Orthodox ceremony, right? But they don't want anybody to force them. They want to decide by themselves. They want freedom, religious freedom. But in any case, what I'm trying to describe you that a serious and long debate in the Israeli society about the question, classical question of Israel, who is a Jew? Since the very beginning of the state, who is a Jew because of the law of return, right? Who is a Jew for the law of return? Became another question, turned to another question of who is a rabbi to decide who is a Jew, right? And the liberal streams in Israel applied to the Supreme Court many times in order to get recognition by the court for their conversions. And the Supreme Court did not want to interfere in an ideological and social and religious
discourse or debate in the civil society and turn the question back to the Knesset, to the parliament, to clarify its policy or to legislate. Who is a Jew, really? What is conversion according to the law? Então, deixando de lado os dados de qual é a opinião maioritária, aqui é o que mais quer a sociedade, que foi o momento da discussão, acho legítima e acho que não ficou satisfeita, mas deixando essa parte de lado, voltando ao foco, a pergunta, depois de todo esse processo da necessidade de conversões, do ponto de vista legal e do país e regulamentadas, é quem é judeu. Se a lei do retorno diz que o judeu tem direito ao Estado de Israel e que o Estado de Israel existe pelo direito dos judeus a criá-lo, tem que definir quem é judeu. E para definir quem é judeu, essa pergunta inclusive se relaciona com uma outra pergunta, e é quem é rabino, para dizer quem é judeu. E essa foi esse é um debate, na verdade, maior do que se o governo tem um rabino oficial ou não. Eu me permito acrescentar que a oficialidade do rabino, do rabinato de Israel, é uma pergunta. A oficialidade, porque apesar de receber um salário do governo, הרחבתי טיפה, מה זה הרבנות הראשית? זאת גם שאלה, יש שם משכורת ויש שם משרה, אבל מי גם מכיר, מי משתמש בזה, זו שאלה. Então, estou explicando. Sim, não, já chegou aí, vou lá. Então, o rabinato, quem é o rabinato, que significa ser oficial, é uma pergunta, porque existe o rabinato e tem um salário e tem um orçamento, mas isso, assim como muito bem colocado na pergunta, isso não significa que essa seja a opinião da maioria, e talvez seja justamente o contrário. Do mesmo modo, isso não significa que a maioria o reconheça, use os serviços do rabinato oficial de Israel. Então, existe isso, mas não fica muito claro o que é, para quem é e quem o reconhece. Dito isso, voltando à pergunta, quem é judeu e quem é rabino, houve como isso, um debate muito maior do que o fato de existir um rabinato oficial. O rabinato e os movimentos liberais apelaram ao STF, seria, não? De Israel. E o Supremo Tribunal não quis intervir. Acreditou que se trata de um debate social, cultural, de movimentos de pensamento, e não que tem que ser imposto por uma legislação do poder judicial, do judiciário. E então devolveu o debate à Knesset. So the Orthodox parties in the Knesset wanted to legislate a new law which will clarify that conversion in Israel is only based on the halakha according to the Orthodox interpretation. Então, os partidos ortodoxos, que têm representação no Knesset, queriam legislar uma lei que diga que judeu é somente aquele que é judeu segundo a halakha, entendida a halakha segundo a interpretação ortodoxa somente. So this attempt to legislate such a law has created a whole scandal and disagreement within the Israeli society, but especially between Israel and the American Jewry. Então, essa tentativa criou um escândalo e uma discussão interminável dentro de Israel, e especialmente entre Israel e as diásporas representadas principalmente na maior, que é os Estados Unidos. So the Prime Minister, those days, Benjamin Netanyahu, in his first term, right, has decided instead of moving towards a new legislation, to establish a committee, like any time in Israel, when we have a problem, we create a committee and we discuss.
So he created a committee led by Professor Yaakov Ne'eman, Zichrono Livracha, who was then the Minister of Finance. And the committee contained Orthodox, conservative, and Reform representatives, and they had to come to an agreement regarding the issue of conversion. And they came to an agreement, and they recommended to the government to establish a new institute, which will be a joint institute of all streams, which will teach the new Olim who need conversion in order to become Jewish. And the final step of the process, the conversion itself in the Batei Din, will be an Orthodox conversion in the Batei Din of the Chief Rabbinate. This was the agreement between all the streams. Então, Netanyahu, quando aconteceu isso e tinha toda essa discussão, criou uma comissão para debater tudo isso. A comissão ia ter representantes conservadores, reformistas e ortodoxos. Essa comissão se reuniu, discutiu, era presidida pelo ministro de Finanças, que era uma pessoa muito próxima de Netanyahu, uma pessoa ortodoxa, mas que estava envolvida na sociedade civil muito, que era Yaakov Ne'eman. E essa comissão recomendou a criação de um instituto comum, em conjunto das três linhas, onde os candidatos estudariam com representantes das três linhas, mas no final o tribunal que ia aprová-los, ou não, ia ser ortodoxo. Mas essa foi aparentemente a recomendação do comitê. This was the recommendation, but you understand that the real gap, the deep gap between Orthodox and Reform all over, but especially in Israel, the gap is so deep. So to bridge it seemed to be impossible. How to practice, how to implement this recommendation? Então, apesar de tudo, parecia impossível alguma viabilidade para implementar essa recomendação. The chief rabbinate has declared right away that they don't accept the recommendations. O rabinato oficial declarou de antemão que ele não ia aceitar essa recomendação. So the government has decided to go for it, and the prime minister, I got a telephone call one day from the prime minister, Benjamin Netanyahu, who asked me to take upon myself the mission of establishing a joint institute of all streams in order to advance the conversion of hundreds of thousands of new immigrants, new Olim to Israel, who are not Jewish. E então o primeiro-ministro Netanyahu resolveu que mesmo assim, com todas as pressões e com todas as ameaças, era importante levar em frente, empurrar para frente a recomendação, e ligou para o professor Beni Shalom para que ele implementasse a ideia de criar um instituto conjunto das três linhas para isto. Since I was the only person who was accepted by all streams, porque ele era o aceito pelas três. And the government has got a resolution to appoint me by name as a governmental resolution to run this initiative. E a nomeação dele foi uma resolução oficial do governo, com nome e sobrenome. Now, there was a real problem, because as I said, isso foi problemão. The chief rabbinate has decided that they don't want to participate, to cooperate with this initiative. So the conservative movement and the reform movement has declared also
that since the rabbinate is not cooperating, they will not also Como o rabinato oficial declarou que não vai participar, também os conservadores e os reformistas disseram também nós não vamos participar, ou não vamos cooperar, não vamos reconhecer. So I spoke with the leadership of the reform movement individually, and we discussed the shared responsibility that we have to these hundreds of thousands of new olim. E ele se reuniu em forma privada com a liderança do movimento reformista para discutir a questão da responsabilidade que tinham diante de centenas de milhares de imigrantes que precisavam ser convertidos para poder conviver no Estado de Israel. It is responsibility for the Jewish character of the State of Israel and for the future Aliyah, future Olim, who will want to come to Israel one day, and they must have a solution in Israel, and we have to offer the solution. And what was the solution? So, first of all, we have to find a solution which we'll all agree upon, right? And this was the challenge. I said, I spoke with the reform leadership, and they accepted the idea that we share the same responsibility, and therefore we have to invest any effort to succeed. Ou seja, a estratégia dele era convencer as partes do peso da responsabilidade. E, aparentemente, os reformistas os convenceu. שכנעת את הרפורמה על משקל האחריות. Right. And then I told the conservative, you know, we agree, the reform and us, we agree that we share the same responsibility. Please join us. They said no, unless the chief rabbinate will cooperate. Os conservadores, depois de obter a aceitação da responsabilidade, do peso da responsabilidade dos reformistas, foi aos conservadores. Pois nós, os reformistas, estamos juntos, entrem vocês também. E os conservadores falaram não até o rabinato oficial não entrar também. I said, you see, this is a historic responsibility. We are now on a crossroad. And we must act. We are going to open the institute with the reform movement. If you want to join, please, the door is open. If not, we will go on without you. Então, deu ultimátum aos conservadores, falou, nós vamos abri-lo de todo modo, nós e os reformistas. Se vocês querem participar, a porta está aberta, e se não, será aberto sem vocês. הם שואלים, מי זה, who are we? We with the reform movement. Who is we? The reform movement was the leadership of the reform movement in Israel. And it's me and the Orthodox members who joined me in the board of the the committee. Os ortodoxos que estavam nessa comissão. Porque a comissão governamental incluía representantes reformistas, conservadores e ortodoxos. Então, esses ortodoxos da comissão, não sei, é meio pequenino? Meio. They are representative. Yeah, representative of there were few representative. One was Professor Amnon Shapira from the Kibbutz Adati. One was Rabbi Yaakov Medan, the head of Yeshivat Har Etzion in Gush Etzion. Eram personalidades que não são pouco que estava dentro da muito boa pergunta. Volto a ela. Quem são os ortodoxos? Os ortodoxos são muitos, assim como os reformistas e os conservadores. São muitas instituições e muitas pessoas. Ele está mencionando que as pessoas que estavam nessa comissão eram representativos dos ortodoxos, só que de outra ortodoxia, que não está no rabinato oficial. Era o principal rabino de todos os kibbutzim religiosos.
o principal rabino de uma das yeshivot maiores que existe na área dos colonos, mas que são uma maioria ortodoxa. E outras figuras, rabino que está entre os ortodoxos intelectuais. Now Ouvi por enquanto 3, não sei mais. Okay. We started to function, and the just Reform and Orthodox. No, Reform, Conservative, and Orthodox. They joined us. They joined. Uh-huh. Yes. They didn't want to stay outside. So we were all together, and based on the Ne'eman Commission, the proportion between Orthodox and non-Orthodox was almost insulting. There were 7 members in the committee, 5 Orthodox, 1 Reform and 1 Conservative. A comissão já vem como era, né? O comitê eram 7 pessoas, 5 ortodoxos, 1 conservador e 1 reformista. Because of the proportions in the population of the Israeli society, of course. But in order to build mutual trust, I have decided as a chairman to invite more non-Orthodox members to the committee. On the one hand, so they were 5 and 4. But moreover, we have decided not to accept any decision based on voting. We will never use our majority, I mean the Orthodox majority, in getting decisions. Every decision will be based on full consensus. And if we don't achieve agreement or consensus on any issue, we will not decide. And we will continue to discuss it. Então ele estabeleceu algumas mudanças. A primeira foi que, apesar dessa desproporção, ele convidou mais conservadores e reformistas para participar, de modo que ficaram 9 membros, 5 eram ortodoxos e 4 eram reformistas e conservadores. E a segunda questão era que nada ia ser decidido por votação de maioria. Não ia ser aproveitada a maioria para ganhar, para vencer os liberais, senão que iam continuar discutindo até conseguir unanimidade. We are almost without time. What was the result? The conversion is joined by right. the 3 movements. First question, and then one line about the ethics of Tzahal. Okay. We function since the year 2000 in the Conversion Institute, which is called Nativ. Again. We are functioning since the year 2000. So far, we had over 70,000 students. Então, a partir do ano, agora vem os dados, a partir do ano 2000, que é quando começou a funcionar esse projeto, já passaram por lá mais de 70,000 alunos. And over 30,000 people were converted and recognized by the chief rabbinate, although they didn't want to. Mais de 30,000 já foram convertidos e aceitos pelo rabinato oficial, apesar de que eles não queriam colaborar. We have proved, I think, that if there is a will, there is a how. Acredito que, diz Erika, acredita que tem provado que se existe a vontade, então existe o caminho. One line about the ethics of Tzahal, and one line about the mystics and rationality of Rav Kook. One line. No? One line. No, okay. One line in order to allow people to ask you more lines. Sure. Regarding the ethics in the IDF, in Tzahal, I can say that as far as I know, and we have connections, we now, when I say we, I refer to Beit Morasha.
Beit Morasha is working with Tzahal, with the IDF, since the year 2000 in training all the commanders of the IDF in Jewish values and ethics. Over 250,000 commanders and soldiers have passed through our programs since the year 2000. The focus of the program is Jewish ethics. Right. Então, eles têm programa em Beit Morasha, cujo foco é a ética judaica, e o público a quem é aplicado esse programa são os oficiais, os comandantes do exército israelense. Já passaram por lá mais de 250 mil soldados e comandantes por esse programa de ética judaica. The Israeli soldier. Então, vocês precisam traduzir o tempo todo a população israelense. São números enormes. Claro que 20 milhões de pessoas moram em São Paulo, então 250 mil soldados não é nada. Parece como quando ouvimos os números da China e parece que são países inteiros e é só um bairro. Mas para Israel, 250 mil soldados e comandantes é uma revolução. É uma revolução. Um país que tem ao tudo 7 e tantos, 8 milhões de pessoas. Mas dos que estamos falando são muito menos. Isso. Esse é o dado. Esse é o dado. 6 milhões e 900 mil judeus em Israel. Então, ao tudo, de todas as cidades. Então, esses percentuais, esses números que você está falando são muito significativos. The IDF and our soldiers and commanders who are young people, you know, I have 6 boys, my sons, 6 sons. They are all combat soldiers and commanders in the IDF. A young man in the age of 19 has to decide on life and death of people, of subordinates, of the enemy, who has to protect the civilians of his own country. And the dilemmas, the moral dilemmas in the engagement with civilian Palestinian society in a daily war against terrorism creates a tremendous complicated, complex situation in which they have to get moral decisions every day. Can you tell us an example of what you teach the soldiers from the Jewish ethics in order to help them, right, to assist them in these kind of decisions? Ele exemplificou a problemática. Se trata, às vezes, de comandantes de 19 anos que precisam decidir sobre a vida e a morte, sobre as condições em que uma pessoa do próprio exército, ou um inimigo, ou um civil que está perto, numa aldeia árabe, por exemplo, como lidar com a guerra cotidiana contra o terrorismo e manter algum valor da ética judaica. Então eu perguntei para ele se pode nos dar um exemplo de como faz para ensinar o quê para auxiliar esses jovens na hora de tomar decisões. Now we teach them first and foremost that human lives are holy. Primeiro ensinar que a vida é sagrada. No matter who is the person, a Jew or a non-Jew. No matter if he is even an enemy or a terrorist. Human lives are holy.
A vida é sagrada de todo modo, não interessa se se trata de judeu ou não judeu, e de amigo ou inimigo, inclusive terrorista. A vida de todo modo é sagrada. Essa é uma das primeiras coisas que ensinam. But in such complex situation in which terrorists are intending and actually practicing killing, murdering of innocent people, our responsibility is to avoid this killing. Sometimes even by taking the life of these terrorists. But we shouldn't do it happily. We have to know that if we must, to kill a terrorist, something in our soul is hurted. Então, falamos que a vida é sagrada de todos, não interessa uns e outros, mas em alguma situação na qual um terrorista está prestes a tirar a vida de um inocente, se temos a capacidade, temos a responsabilidade de evitá-lo por todos os meios, inclusive se para isso tivermos que tirar a vida do agressor, daquele que vai tirar a vida de um inocente. E nesse caso devemos fazê-lo, mas não devemos fazê-lo com alegria e com felicidade. Devemos fazê-lo sabendo que nesse ato vamos ferir também nossa própria alma. Of course, in cases that not only the terrorists are being killed or harmed because of the warfare situation, but also citizens, civilians of the Palestinian villages, in which these terrorists are hiding themselves. They use these people as a human shell. E aí entram complicações muito maiores, porque às vezes para poder executar isso justamente é possível que no caminho morram inocentes também, que foram usados como escudos pelos próprios terroristas para se esconder entre eles. So what should be the moral principle in the regular Western ethics, in the legal system of the Court of Hague or the Covenant of Geneva and so on and so forth? The category that is used is innocent people or uninvolved people should not be harmed in a warfare. Okay? But it doesn't give an answer, a solution to these complex situations in which the terrorists are mixed within a civil society. So, I wrote a whole article about it for the military, bringing Jewish sources, classical Jewish sources from the Talmud, from the Jewish literacy. For example, I used a category, halachic category of din rodef, a pursuer, a person who is a pursuer in the Talmud is a person who is running after an innocent other person to kill him, to murder him. And the Talmud says that a third person who sees it should avoid this murder if there is no other possibility, even by killing the murderer, the pursuer, right? Now, of course not, but there is in the Talmud a concept of an innocent pursuer. How come? A pursuer is an evil person who wants to murder another person. How can be an innocent pursuer that you should kill because he endangers another person? There is a situation that the Talmud describes of an embryo who endangers the life of the mother.
And the doctor has to decide whose life to prefer, the mother or the baby, the embryo. And the Talmud says that the doctor has to prefer the life of the mother in this case. And, of course, to kill the embryo, unfortunately, because the embryo is a pursuer vis-a-vis the mother. Of course, he is absolutely innocent, right? But what do we learn from this category? We learn that not only the innocence is a relevant category for this moral discussion, ethical discussion, but the extent of the dangers is relevant also for this consideration. That's the key question. Right? That is the key question, I think. Right. The extent of danger that an innocent person cause the to me. Of the danger. Because if not, anyone can be. Of course, that's the question. But it raises a new category. It's a very good example, I think, at least for this situation of time and people. Ele disse o seguinte: existe uma categoria para explicar essa questão de que acontece com os inocentes que podem estar no caminho. Então, isso é algo discutido no estudo. Ele mesmo escreveu um artigo inteiro sobre isso, eles discutem bastante, mas uma das chaves da discussão, não da decisão final, mas da discussão, das categorias da discussão, consiste num termo halágico da ética da lei judaica que se chama din rodef, a lei que se aplica a uma pessoa que persegue outra. Então, a priori é a mesma que a de qualquer assassino. Existe o princípio de se você pode matar o agressor de um inocente, precisa fazê-lo, porque ele é o culpado. Mas o problema é que acontece com um inocente que poderia estar no caminho. Essa era a pergunta. E ele não fugiu dela. Ele falou, existe também dentro dessa categoria o Din Rodef significa a lei para uma pessoa que persegue outra para matá-la. Uma pessoa que persegue um inocente e está tentando matá-lo. E vem um terceiro e vê isso, esse terceiro, se tiver a oportunidade de evitá-lo, inclusive matando o perseguidor, pode fazê-lo. Agora, ele introduziu a ideia de que existe, dentro dessa discussão talmúdica, uma categoria intermediária de um perseguidor inocente. Então, a pessoa se pergunta, como assim? Como é possível se é perseguidor não é inocente, e se é inocente não é perseguidor? E então a resposta é, bom, aí levam isso a um caso de uma gravidez que coloca em risco a vida da mulher. E de algum modo, obviamente, o embrião é completamente inocente, mas ele... Sim. Sim, é o que falamos. No Talmud existe essa discussão e aparece, e a ideia é que aí deve se preservar a vida da mãe, e então se trata de um suposto perseguidor inocente. Então, a partir dessa categoria é que é discutida a questão, neste caso, mas colocando ênfase em que a chave da decisão tem que estar numa medição muito cuidadosa da extensão do perigo que se supõe que aquele inocente está criando. Não sei se conseguem acompanhar isso. Não é qualquer pessoa, em qualquer situação, que como poderia ter alguma relação, mesmo involuntária, com o terrorista, então pode ser morta. Não é assim. Não qualquer coisa é uma ameaça de vida. Porque se sim, então a permissão é extrema. Eu estou aqui ampliando para explicar um pouco melhor, porque conheço a fonte também. A ideia existe um cuidado, ou deveria existir um cuidado muito grande, não só com quais são as fontes que trazemos, mas também com qual a interpretação que usamos e qual é a aplicação da interpretação. Então, por isso eu perguntei, então a ênfase deles está em dizer, em estudar
com os soldados a extensão, a intensidade do perigo que supostamente representa aquele inocente. Porque não em qualquer situação seria permitida qualquer intervenção. הרחבתי קצת בעניין של הדגש על extension of the danger. כי כל אחד יכול להיות מסוכן. Muito bem. Bom, acho que אני חושב שהגענו איכשהו לסוף. Vamos fazer aqui uma pequena pausa nas contribuições do professor Beni Shalom. Se alguém tiver perguntas, recolhemos agora perguntas e ele então na sua mensagem final responderá as perguntas também, tá bom? Muito bem, vamos ouvir as perguntas. Um momento, tenho que levar o microfone, certo, Natan? Sim. Não precisa, porque senão tem umas outro tanto essas pessoas ouvindo na rede. Então, senão não vão saber a que está respondendo. Muito bem. Levantem as mãos quem querem falar. 1, 2, 3, 4, 5. Terminou? 5. Ok. Sucinta, direta. The question is, Israel e os valores judaicos. Now I'm asking, what is being done about people, young people? My grandchildren, for instance, were soldiers. If you ask this generation who you are, they would say Israelis. They will never say I'm Jewish. Eu vou falar em português. Eu queria saber como ele pensa a lei do retorno no caso de judeu que casa com uma católica ou não judia e que vai para Israel com a família. Como é que ele pensa os direitos dela? E a pergunta outra é como ele se classifica. Ele é ortodoxo, ele é conservador, o que ele é? השאלה שלו היא איך אתה מתייחס לאישה לא יהודייה, נשואה ליהודי, שעולים מארצה. מה לדעתך אמורים להיות הזכויות שלה? ואיך אתה מגדיר את עצמך בתור אורתודוקסי, קונסרבטיבי או רפורמי? Well, not long ago, I heard a story about a conversion that was contested by the chief rabbinate, and it was an Orthodox, conservative, Orthodox conversion in the U.S. And I don't know what happened next, but it was polemic because the same rabbi had converted the daughter of Trump. So, how this they converted Ivanka Trump. And he is Orthodox, and he got this kind of trouble with the chief rabbinate. So, what do you think about this kind of conflict? Ok, só para traduzir as perguntas que foram diretamente em inglês, a pergunta da Lilo foi sobre como valoriza ou como entende ele o problema de que muitas pessoas em Israel se definem como israelenses e não como judeus. E a pergunta aqui é de caso, entre outros, de rabinos ortodoxos que também têm problemas com o reconhecimento do rabinato chamado de oficial. São uma boa comunidade, sabem o que perguntar vocês. Isso não vou traduzir. I have actually two questions, but I'm more than happy with a yes or a no as an answer. The first question is, it was my understanding that only 22% of the Israeli population is Orthodox. I have just learned that this is not the case, right or wrong? 22%. It's even less. Well, I was now under the it was less. Okay. And the second question is related to the gentleman's question over there. If a Jew marries a non-Jewish lady here in Brazil and they immigrate to Israel, this lady is, according to the understanding
I had until I listened to you today, as per the Knesset, she can become a Jew automatically because she's married to a Jew. And according to the Hasidic law, this is totally impossible. This is not the case, but he will answer. Good night, Professor. My name is David, and I have to ask, non-Jewish people are able to immigrate to Israel? Bom, as últimas perguntas então eram sobre uma era a continuação da pergunta do Ari, que if non-Jews can emigrate to Israel. This is, a última pergunta, tá bom. A última pergunta foi se não judeus podem emigrar a Israel. E a pergunta aqui era não. A porcentagem acho que respondemos. A pergunta era sobre se uma pessoa não judia casada com um judeu, continuando a pergunta do Ari, para a lei, para o Knesset, automaticamente é como se fosse judia, mesmo que para o rabinato e para a conversão, para a religião não seja. Essas perguntas vão ser respondidas rapidinho. Judeu casar com não judia. Mas também eu gostaria de saber ao contrário. É o mesmo. Mulher judia se casa com um homem. Ok. O homem é considerado judeu. É a mesma coisa. Isso não muda. Isso realmente não muda na lei. Nós vamos deixar o Beni responder. היא רצתה להוסיף לשאלות על הזוג המעורב, המקרה הפוך, עם האישה יהודיה והאיש לא יהודי. לא רק האיש היהודי והאישה לא יהודיה. Quem mais ia perguntar para você? Ele mencionou que em outro momento ele falaria da nova lei do Netanyahu, se houver espaço, eu gostaria de ouvir a opinião dele. Acho que não vai ter muito tempo, não, porque isso é muito complexo. Aí está אם יכול את המילה אחת על חוק הלאום. Muito bem. Agora, o que vamos fazer last remarks with answers to all the questions. Yeah. Some magic. Yeah. Okay. So for the first to the first question, young Israelis generally consider themselves Jewish. According to all surveys along the years, they consider themselves first Jewish and then Israelis, but also the meaning of the definitions, Israeli or Jewish, are mixed in their mind. Being Israeli for them means being Jewish, because the Israeli identity is a Jewish identity for them. It's a Jewish state. So it's very hard to distinguish between the Jewish identity and the Israeli identity, because these are different sides of the same coin. Although not always the expression of the Judaism is so clear. Right, or is so right, intensive. right. Or It's so very very complicated, but yet I'm a but you are Sabra. another generation. Right. What he's talking about. I'm a Sabra. I was born in Israel. I'm the 8th generation from my mother's side in Jerusalem. But yet I feel first Jewish and then Israeli. But it's very hard to say because, as I said, it's the same for me. Being Jewish means for me being Israeli. Being Israeli means for me being Jewish. It's the same for me. And according to scholarly academic surveys, this is the case of most of the youngsters in Israel since the 70s. So the answer is things are changing. There was a generation who said, like you said, and now maybe things changed. So, this is Nachon Gutman, huh? Yeah, Nachon Gutman. Quem quiser, aliás, o Instituto de Pesquisa
exatamente nesse assunto. Eu, numa época, era fascinado e preocupado por isso. Alguma vez, inclusive, não dormi por isso, numa época um pouco maluca. Depois me dediquei ao livre-arbítrio, que é mais saudável. A pergunta, o Mahon Gutman traduz, inclusive, suas pesquisas e faz especificamente essa pesquisa. A pesquisa sobre o nível de judaísmo, de judeidade, digamos, do israelismo. E vão mudando as perguntas e a forma de definir, a definição operativa de que é ser judeu e que é ser liberal e que é ser secular e que é ser israelense. Isso realmente vai mudando. É uma coisa que nos anos 50 e 60 era de um modo, nos 80 de outro e depois de 2010 de outro. De verdade, isso vai mudando. Interessante. Sim, não, eu entendo, mas assim como, por exemplo, dizer que era sobrevivente da Shoah também, nos anos 50, era muito diferente de hoje. Yad Vashem mostra isso. Numa época, só Sipurei Gvurah, somente mostrar a luta, de modo algum a vítima. E com o tempo mudou para todas as vítimas, e hoje em dia é simplesmente, o foco é histórias pessoais. Não, exatamente. Histórias pessoais, já não interessam processos históricos nem números. Uma pessoa com uma bonequinha que fazia tal coisa. Humanizar e individualizar a Shoah. Vão mudando as coisas. O que sabíamos nos anos 50, ou 60, ou 70, precisa ser atualizado. Algumas coisas mudam. The next question. How do I relate to a non-Jewish woman who makes Aliyah with her Jewish husband? You and the Knesset and the rabbinate, because this Right. is the question, and if there is any difference between Jewish woman or Jewish man. Right. For the sake of Aliyah, for the sake of the law of return, according to the Israeli law, to the Knesset, there is no difference between a man and a woman, and they can come under the law of return and become an Israeli citizens right away. Without conversion. Israeli citizens, that has nothing to do with religious status. Right. That's very important. And I'm Now, talking as this a rabbi. is according to the Knesset, to the law. But the chief rabbinate, who has, according to the law, the authority in terms of marriages and divorces, the chief rabbinate does not recognize these people as Jews. But it doesn't mean that they cannot be Israeli citizens, because the state does recognize them as citizens, as Jewish citizens, because they are descendants or married to Jews. A resposta, então, é bem clara. Uma pessoa que emigra a Israel e não é judia, mas é casada com um judeu, indiferentemente de se é homem ou a mulher, o judeu e homem ou a mulher ou não judeu, a lei é igual para todos. A lei civil reconhece eles como cidadãos. Não pode dar direitos a um e a outro não. Você pode comprar o carro com os direitos de imigrante e você não. Então vamos vender a você meio carro. Não é possível, meia casa. Cidadão israelense. Não. Cidadão israelense. Obteve a cidadania automaticamente como se fosse um judeu, mas na condição de não judeu. Então, por quê? Um minuto, eu vou aproveitar para explicar isso. חושבים שאז הוא הופך ליהודי. הוא לא יהודי, הוא אזרח ישראלי. Ele pode votar tudo, pode obter os direitos de um novo imigrante que obtém um judeu. Porque é casado, é parte de uma família, é o conceito da união familiar. Aí, inclusive, se é um filho ou um neto, recebe automaticamente a lei do retorno, se aplica à segunda e terceira geração. De um judeu é suficiente. Isso é uma desinformação que existe em todo lado. Eu me encontro com isso aqui no Brasil um monte de vezes e me ajuda a ter sido rabino 20 anos, não, ter morado 20 anos, rabino 20 anos, morado 20 anos em Israel. A cidadania é
ou sim ou não. Não é uma questão de fé. Uma pessoa tem a cidadania também, um israelense árabe ou cristão pode ter a cidadania e votar. Tem milhões assim. Então, só que a pessoa se torna automaticamente cidadão se é judeu, ou se é casado com um judeu, ou se é filho de judeu, ou se é neto de judeu, ou se é bisneto. Até lá. Cidadão. Isso não tem nenhum status religioso para ninguém. Na minha opinião, ainda bem. Porque, não, ainda bem, porque não é possível que uma questão de direitos civis se torne obrigatoriamente uma questão de consciência. Talvez a pessoa quer continuar sendo cristã. Pode ser. Isso já é a pergunta da nova lei, de Roca Leão, que vamos ver se que perguntou ela, vamos ver se ele vai responder. Mas a questão do status, então, está respondida, tá bom? Para o civil, para o Knesset, para direitos, para impostos, para votar, é uma coisa. A fé é outra. Familiar. Igual, idêntico. A família, não é que recebe só o homem, ou só o pai, ou só o avô. Recebe a família. I have to emphasize that a person who makes aliyah under the law of return is considered by the state as Israeli citizen with all rights. A person who was converted by Reform, Conservative, Orthodox, no matter which kind of conversion, is considered by the state as a Jew, except by the chief rabbinate for the sake of marriage, because the chief rabbinate does not recognize it, but the state does. No, this is very important, and we explain. Nós explicamos isso a todas as pessoas que fazem ou que têm que fazem aliá ou que fazem conversões conosco e demais. Isso também tem muitíssimos anos. Não tem leis não. O que está em discussão é a conversão não ortodoxa em Israel, e para isso é que esse instituto é interessante. A conversão não ortodoxa fora de Israel foi sempre reconhecida pelo Estado de Israel. Isso é algo que as pessoas não sabem e muitas pessoas aproveitam a ignorância da rua judaica, no Brasil e em todo lado. Sua conversão não vai ser reconhecida em Israel. Não é verdade. Uma conversão feita na Shalom, na CIP, em qualquer lugar, é reconhecida automaticamente não só para direitos civis, é reconhecida como judeu pelo Estado. A pessoa entra a Israel, recebe documento de cidadão israelense, que se chama um documento de cor azul celeste, e tem escrito que é judeu. Nós fazemos a carta de aliá a muitíssimas pessoas nascidas judias ou convertidas ao judaísmo, mesmo não aqui. Porque a Sochnut prefere nossa carta. Porque nós escrevemos hebraico melhor do que nossos colegas. Esse é o pequeno segredo proibido publicá-lo por aí. Nós estamos toda semana fazendo cartas de aliá. Os que trabalham conosco, e fazemos, obviamente, os sócios e os que participam. Pergunte, Dani. Não é verdade, Dani? Às vezes temos que certificar uma pessoa que é judia de 8 gerações. E que eu não conheço ela me traz essa documentação e eu certifico que é judia. Mas o rabino reformista, sim, para o governo israelense tanto faz. Tem que ser um rabino reconhecido pela comunidade. Agora, o rabinato pode não querer fazer depois o casamento, mas o rabinato pode não querer fazer o casamento de muitas pessoas. Acabou de dizer, de uma pessoa convertida por um rabino ortodoxo. Já houve conversões de Lubavitch que não foram reconhecidas pelo rabinato de Israel. O rabinato de Israel reconhece algumas coisas. E também algumas pessoas reconhecem o rabinato de Israel.
É importante entender isso. Esse é o povo da discussão. I was asked how I defined myself. I don't like definitions. I must admit that I feel uncomfortable with all definitions about my identity. Because I grew up as a child in a secular traditional home. I went later on to yeshivot. I am now an observant Jew, but I'm also academic scholar. I accept Bible criticism. I am a critical person. I appreciate the culture and creation of Western civilization. I read fine literature. I watch theater and movies. I go to concerts. What am I? A religious person or secular person? When somebody in Israel asked me in Hebrew, what are you? I taught at the Hebrew University a 2-year course on Spinoza. And I was so identified with Spinoza's philosophy, and people did not understand how can I wear kippah and have a bird of the 3 weeks of mourning of the destruction of the temple, and still believing in Spinoza's philosophy. How come? So if a person asked me, what are you, Dati or Chiloni? I said, I am Datiloni. I don't like definitions because we all don't fit exactly the definitions. We all partly religious, partly secular, partly traditional, sometimes this way, sometimes that way. We are Jewish. We are Jews. That's all. We are human beings. We are a family. If you ask me how do I relate to this woman who is not Jewish, but she is married to a Jewish person, I relate to her as a family member. We are a family. And this is my paradigm for the Jewish people, a paradigm of a family. We all brothers and sisters. And this is the basis of my approach towards conversion, towards the question of religious streams. I come out of love to the Jewish people and to human beings at large. So this is my approach. I am not Orthodox, I am not conservative, I am not Reform, I am Jewish. Então não quer definições, não é conservador, não é reformista, não é ortodoxo, ensina na universidade, cresceu num lugar que era tradicional e secular, vai no teatro, ensinou Spinoza, usa kippah, é observante e quer ser definido através do judaísmo e ver nos judeus e na humanidade como um todo uma família. E uma pessoa não judia casada com um judeu, para ele, antes de mais nada, é família. There was a question about the Orthodox conversion in America by Rabbi Lockstein, who converted Ivanka Trump. And he's a good friend of mine, by the way. The rabbi, not Trump. That's why I asked you. I love you. I want you to be loved by them. The Rabbi Chatzke Lockstein, is a wonderful person. He is a rabbi in this community, an Orthodox rabbi, modern Orthodox rabbi, for over 60 or 70 years. And he replaced his father, who served for another 50 or 60 years in this specific community in Manhattan, in New York. And somehow, I cannot understand the approach of the chief rabbinate in Israel.
which does not recognize his conversion. The chief rabbinate in Israel does not recognize Orthodox conversions from America. Can you understand it? No. Me too. Never mind. Many people don't recognize the chief rabbinate. Right. So I can add. I can tell you that I'm very disappointed from the religious leadership in Israel, from the chief rabbinate in Israel. I think they lose. First of all, they don't fulfill their responsibility, their national responsibility. But they lose support from all sectors in the Israeli society. First of all, the Haredi sector, the ultra-Orthodox, anyway, does not rely on them. Isso que acabou de dizer é extremamente importante. Ele está dizendo, o que estávamos dizendo antes, que o rabinato oficial é uma questão limitada, porque eles não reconhecem conversões ortodoxas dos Estados Unidos e eles vão perdendo populações, os seculares, os reformistas, os conservadores, os ortodoxos. Os ultra-ortodoxos nunca reconheceram o rabinato oficial. Isso também é importante entendê-lo. Nunca. Os ultra-ortodoxos, os que vão não, e não só esses. A maioria das comunidades ultra-ortodoxas que vão de preto não reconhecem o rabinato. O que chamamos de Haredim são ultra-ortodoxos. De algum modo, aqui seria mais ou menos Chabad, Satmar, por aí. Como se chama o Satmar daqui? Esse é o Horowitz, se alguém conhece. Esses, por exemplo, não reconhecem o rabinato. So the ultra-Orthodox do not rely on, do not trust the chief rabbinate. The secular Israelis do not trust the chief rabbinate. Only the modern Orthodox or religious Zionist sector in Israel did trust in the past the chief rabbinate, but because today, for a couple of decades, the chief rabbinate is occupied by ultra-Orthodox rabbis, so modern Orthodox also today don't trust the chief rabbinate. So they are the rabbis of themselves. And it's important. They need rabbis. Não, é bem importante isso, porque viram que antes falamos que o Estado de Israel reconhece as conversões que fazemos aqui. Quem não reconhece é o rabinato oficial. Mas o rabinato oficial não é reconhecido por ninguém. Ninguém se refere a ele como esses são meus rabinos. A ultra-ortodoxia nunca se referiu a eles assim. Os seculares nem olham para eles. Os conservadores e reformistas, obviamente não. Os únicos que estavam durante um tempo, algumas décadas, com o rabinato oficial era a ortodoxia nacional. Não sei se sabem, Bnei Akiva, o kibbutz religioso, alguns dos colonos e demais. Mas nos últimos tempos, por algumas dessas questões, e principalmente porque alguns rabinos ultra-ortodoxos são os que entraram a cobrir esses postos, essas posições, também os que apoiavam ele já não apoiam mais. Então, acabaram sendo, diz o professor Beni Shalom, não eu também, na verdade. São só rabinos deles mesmos, é uma instituição. É o governo, mas é uma lei que um dia vai mudar. Por enquanto é o que temos para hoje. One more question is whether or not non-Jews can immigrate to Israel. Non-Jews who are not married to Jews, just Gentiles who want to immigrate. So there is a law of immigration in Israel like any other country, not the law of return, a different law of immigration, and every person can apply to immigrate to Israel like to America, like to Switzerland, like to Brazil. But there are preconditions, of course. You cannot become an American citizen unless you stay at least 5 years and you have all the credentials they require and so on and so forth. In Switzerland, you have to wait 15 years in order to get
citizenship, and you have to fulfill certain conditions and so on and so forth. So this is the case in Israel also, not 15 years, but something between the American and the Swiss. Israel, like any other country, does not like foreign immigrants if they don't contribute to the country in certain aspects. So they limit this, but by law, there is a possibility and everybody can apply. The last question was regarding the new law of the national I will say just one sentence. Okay. Então eu vou traduzir a última parte. Pessoas não judias obviamente podem emigrar a Israel. Israel é um país aberto como qualquer outro e tem seus pré-requisitos. Todos os países têm. Brasil tem, Colômbia tem, Equador, Haiti, Suíça e Estados Unidos. Cada um tem os seus e Israel tem os dele. Não são os mais estritos e mais difíceis e não são os mais simples. É alguma coisa no meio. Mas existe um processo para uma pessoa que queira emigrar a Israel e é possível. E agora está disposto a dizer uma frase sobre o Chok HaLeom, ou seja, a lei da nacionalidade ou do Estado-nação, e depois eu vou pedir para ele que essa linha já se conecte com o final para que possamos nos despedir e eu possa entregar o presente e possamos nos encontrar algum outro dia também antes da saída do sol, do nascer do sol. Então, vamos ouvi-lo. I take risk. I take risk when I try to explain and even to defend this law. Israel has no constitution. We build the constitution step by step by legislating what we call basic laws. Israel is a democratic state. It is anchored in its basic laws. There is a law, a basic law of human dignity and freedom, which protects human rights and human freedom and dignity by law. Since we don't have a constitution, and based on the covenant of independence, the scroll of independence, Megillat HaAtzmaut, Israel is the state of the Jewish people. This basic fundamental agreement of the founders of the state is now is questioned by those who refuse to accept the status of the state of Israel as a state of the Jewish people. There are voices who want to change the Hatikva, the flag, to cancel the law of return. So you will not be able to come to Israel and to get citizenship because the Arabs cannot. They want equality. Now, in order to protect by law, by basic law, the very nature of the state of Israel as the state of the Jewish people, to protect the law of return, this law was legislated right now to accomplish the other aspect vis-à-vis the law of human dignity and freedom, which protect democracy and human rights. We need also a law to protect the right of the Jewish people to have one single state as a homeland for the Jewish people. We don't have any other Jewish state. This is the only state. The Arabs have various states. The whole Middle East are full of Arab Muslim states. Minorities in Israel
deserve and do have all civil rights as individuals, but not as nations. They practice their national identity or definition in an Arab state or in a future Palestinian state or in the Palestinian Authority today. But if they want to be Israeli citizens, they can be, with all the rights. They have Knesset members, we have diplomats, Druze diplomats and ministers. They can vote, they can be elected. Those arguments against Israel, who claim that Israel is an apartheid state, this is absolutely false, and this is a new expression of new anti-Semitism. Don't take it seriously. Be sure in your position. I believe in the justice of this legislation, and it doesn't harm any civil right of anybody in Israel. Not Druze, not Muslims, nobody. They do have their rights, and they will continue to have it. And the claim of the Arabic language is also a false claim, because the Arabic language will continue to have a special status in Israel. For example, in America, the signs and all official forms are only in English. You will not see official forms in Spanish or in Greek or in whoever minorities they are in the United States. Only in English. But in Israel, every official form, every sign in the streets is both in Hebrew and in Arabic. It will continue to be so. So all those who argue against this law just abuse it's an opportunity for them, political opportunity, which is legitimate in a democracy, to attack the current government. I am not a politician, and nobody in Israel knows my political positions. I keep it as a top secret because of my work in the Jewish people and I have to be neutral. But I am not politically correct. I try to be correct. Thank you. Thank you very much. Ele disse que a lei, essa nova lei, tem muitos detratores e muita má informação. Em poucas palavras, é uma lei que, assim como houve uma lei para proteger a lei dos direitos humanos e a dignidade humana, existe uma lei para proteger a condição do Estado do povo de Israel, do povo judeu. E essa é essa lei. Os nomes oficiais das ruas e de todos os formulários e de todas as placas vai continuar sendo em hebraico e em árabe igualmente. Todas as minorias continuarão tendo, como tem até hoje, direitos iguais que qualquer outro cidadão para exercer sua cidadania, sua nacionalidade, se eles se identificam com a nação árabe ou demais, então existem os outros países, mas eles podem ser eleitos, existem partidos das minorias, eu acrescento porque ele não falou isso, mas existem escolas na rede municipal e nacional que são pagas pelo Estado de Israel para um programa árabe. E para um programa árabe muçulmano e para um programa árabe cristão e druso. Portanto, esses direitos continuam igualmente para todas as minorias, mas ele não diz qual é sua opção política. Ele quer, porque quer continuar trabalhando nessa posição de neutralidade. Ele acredita que essa lei continua mantendo todos os direitos humanos de todas as minorias como indivíduos
só que garante que o direito do povo judeu a ser o dono do Estado de Israel. Ele quer ser correto e para isso não pode ser politicamente correto. Obrigado. Obrigado, professor. Thank you so much. My dear master and teacher, this is a book, זה ספר שכתבנו על פרשת השבוע עם פרשנויות משלנו ועם אומנות. E muito obrigado a todos vocês por estarem hoje conosco. Boa noite. Amanhã temos pensamento.